Fala galera do YouTube, Cabongos Motores e Companhia. E hoje a manutenção é em mais uma vítima da falta de óleo 2 tempos. Um Steel 380 motosserra. A gente já trouxe ele meio que desmontado pra cá. E olha o estado do pistão. Todo riscado. Ele até tá pegando, mas não para na marcha lenta e não tem força. A compressão passa para a parte de baixo e o motor afoga. Falta de lubrificação, riscou pistão e riscou o cilindro. Então agora a gente vai iniciar a desmontagem total para poder montar com o kit novo. A gente já vai aproveitar e trocar os retentores também do virabrequim e montar com tudo novinho para ficar 100%. Pessoal, a gente está retirando o combustível e o óleo de lubrificação do tanque do motosserra aqui para seguir com a desmontagem, e a gente achou interessante mostrar isso daqui. Dá uma olhada no combustível que estava no tanque dele. A gente tirou, colocou num vidro aqui e deixou um pouquinho, coisa de 10 minutos. Olha o que aconteceu. Das duas uma, ou esse combustível ele é muito ruim, ou esse tanque entrou água, porque o óleo 2 tempos mineral ele não mistura com o álcool e com água. E dá uma olhada. O que está em cima é a gasolina com o óleo 2 tempos, e na parte de baixo é o álcool com água. Isso contribui para a não lubrificação da máquina, porque a mistura, a diluição do óleo não ocorre 100%. E aí o que acontece? Do mesmo jeito que separou aqui no vidro, isso separa dentro do tanque. Então você deixa sua gasolina lá parada de um dia para o outro, o que vai acontecer? A gasolina com o óleo sobe e fica essa água com álcool na parte de baixo. O filtro de combustível, ele fica no fundo do tanque. Então, na hora que você for dar a partida de manhã, o que ele vai puxar primeiro? Isso aqui sem óleo nenhum. Então, provavelmente, contribui para não lubrificação e para acontecer aquilo que aconteceu. Então, galera, vamos ficar esperto com o combustível. Vamos tomar cuidado. Tem dúvida? Mistura o óleo 2 tempos, coloca no vidro e deixa de um dia para o outro e vê o que acontece. Dando sequência na desmontagem, a gente já retirou então aqui o pistão, retiramos também o carburador e a flange do carburador. Aqui a gente sacou o magneto, soltamos a tampa de partida, e agora aqui a gente já tem acesso ao retentor desse lado aqui, ó. Então a gente vai fazer a substituição do retentor também. Do lado de cá então a gente está desmontando a parte da bomba de óleo. Então a gente retirou aqui a trava, o anelzinho de proteção, o roletezinho que toca a corrente. Soltamos os parafusos da tampa e aqui a gente tem as duas engrenagens que tocam a bomba de óleo. Essa aqui é um sem fim. Aqui a gente tem o tambor da embreagem. E aqui o sistema de freio que trava o tambor da embreagem no caso de uma emergência. Então agora a gente vai desmontar tudo para poder ter acesso ao retentor do lado de cá. Retiramos então o tambor da embreagem, o rolamento que vai aqui, o sem fim da bomba. Então aqui a gente tem essa engrenagem estrela, ela vai no tambor e ela toca o sem fim da bomba. A bomba de óleo é essa daqui, e aqui a gente tem a embreagem. Agora a gente vai sacar a embreagem para poder concluir a desmontagem. Finalizando a desmontagem aqui então, a gente retirou a embreagem. Essa argoela de calço, ela vai por trás da embreagem. E aqui agora a gente já tem acesso ao outro retentor também. Lembrando que essa embreagem, para se soltar, é no sentido horário, ela é rosca ao contrário, ou seja,
Como o motor gira no sentido horário, então ele tem que apertar a peça no sentido anti-horário para que ela não solte durante o trabalho. Então essa aqui é rosca ao contrário, muito cuidado na hora de soltar, não é uma peça fácil de se tirar. Agora a gente vai lavar todas as peças e dar início à montagem. Aqui a gente já está com todas as peças limpas e a gente vai dar início agora na montagem. Depois a gente vai fazer a limpeza do carburador passo a passo, com as regulagens também. Aqui na carcaça principal a gente já retirou os dois retentores, o do lado da bomba de óleo e o do lado do magneto. A gente já vai substituir eles também. E aqui o que a gente vai montar novo, um jogo de juntas, os dois retentores, vela de ignição, filtro de combustível e o kit de cilindro e pistão. Dando sequência, a gente já fez a instalação dos dois retentores, do lado do magneto e o do lado da bomba de óleo. Agora a gente já colocou também aqui o coletorzinho de admissão, essa flange do coletor, ela é só encaixada, só dar uma apertadinha nela, ela encaixa. E agora a gente vai fazer a instalação do pistão. Aqui na biela vai um rolamentinho de agulhas. E aqui no pistão, no kit, já vem a trava fixada em um dos lados. E a outra trava e o pino vem num saquinho separado. Lembrando que a montagem, essa setinha de orientação, ela sempre virada para o lado do escapamento, onde vai fixado o escapamento aqui. E agora a gente vai fazer a instalação e montar a outra trava. Aqui a gente fez então a instalação do pistão na biela, colocou o pino, já colocou também a trava do lado de cá. E agora a gente vai aproveitar essa situação aqui para explicar como que funciona o motor 2 tempos. Então, ao contrário do que o pessoal está acostumado com o motorzinho 4 tempos, onde o combustível é admitido pela parte de cima do cilindro, ou seja, ele cai em cima do pistão, aqui no motor 2 tempos é diferente. E aqui a gente também vai entender por que que um motor 2 tempos dificilmente ele pega na primeira partida. Você tem que puxar a cordinha 1, 2, 3 vezes, aí ele pega. Então o que que acontece? Aqui a gente tem o coletor de admissão, onde vai o carburador. E olhando de lado aqui, o pistão ele está no ponto mais alto. Então a gente nota que o final da saia dele aqui passa da entrada de admissão. Por quê? Acontece assim, quando o pistão sobe, cria-se um vácuo aqui nessa parte de baixo. E esse vácuo faz com que puxe o combustível do carburador. Aí o combustível é admitido através desse vácuo que criou na parte de baixo. Essa mistura que entra de ar, óleo e gasolina, primeiro lubrifica toda a parte de baixo do motor. O rolamento da biela, os dois rolamentos do virabrequim, vai um de cada lado. Então a primeira parte é a lubrificação da parte de baixo. Depois, conforme o motor gira, o pistão ele desce. A hora que ele desce, esse combustível que está na parte de baixo, ele é transferido para a parte de cima do pistão, através dessas galerias que a gente tem aqui no cilindro. Então, a hora que ele desce, aquela mistura sobe pela galeria e é transferido para a parte de cima. A hora que ele sobe de novo, aí ele vai subir de novo e aí sim ele vai comprimir essa mistura que está lá em cima e vai explodir. Então por isso que ele demora para pegar, principalmente na primeira partida de manhã, porque tem que encher todo esse sistema. Primeiro o combustível tem que ser admitido, aí ele lubrifica a parte de baixo, aí ele é transferido para a parte de cima, aí a hora que o pistão sobe que vai iniciar a explosão. E aí depois o ciclo se repete. Ele vai explodir, aí o pistão vai ser jogado para baixo de novo.
Só que enquanto ele subia, na parte de baixo já tinha sido admitido combustível de novo. Então, aí ele já, ao mesmo tempo que a explosão joga o pistão para baixo, já transfere uma nova mistura para a parte de cima. E essa nova mistura, ela também já auxilia na expulsão dos gases da explosão. Por isso que é motor 2 tempos, ou seja, tudo acontece em uma volta. Enquanto o motor dá uma volta, o pistão sobe uma vez, ele já admitiu, comprimiu, explodiu e expulsou os gases para fora. Então é dessa forma que funciona o motor 2 tempos. Então se tiver qualquer interferência, vamos supor que um retentor aqui está dando vazamento. Ou seja, pode ser que entre ar e ele altere a mistura, ou seja, vai ter mais ar que combustível, ele fica difícil de pegar ou fica acelerado. Ou pode ser que aconteça também de dar vazamento, ou seja, o combustível que ele admite é jogado para fora. Aí o motor também tem dificuldade de partida. Por isso que no motor 2 tempos nem tudo é carburação. Às vezes ele começa a falhar, começa a ficar ruim para pegar. O pessoal acha que tudo é culpa do carburador. Mas não, se esse sistema não estiver funcionando redondinho, não estiver vedado, não estiver tudo certinho, o motor fica com dificuldade de partida. E aqui também eles aproveitam essa diferença de pressão. Hora que o pistão sobe, cria-se um vácuo na parte de baixo. Hora que ele desce, cria-se uma pressão para fazer com que essa diferença de pressão, essa pulsação, também toque a bomba de combustível que fica dentro do carburador. Através dessa mangueirinha, que a gente tem esse pininho, e uma mangueirinha que vem até aqui, no coletor de admissão. Então quando o motor está funcionando, aqui, ora puxa, ora sopra, ora puxa, ora sopra. Cria um movimento de pulsação. E essa pulsação faz com que a membrana que fica dentro do carburador puxe o combustível do tanque e bombeie para a parte interna do carburador. Durante a limpeza ali a gente vai explicar direitinho como é que funciona essa membrana. Agora a gente vai fazer a montagem do cilindro e o pistão. Então vamos se atentar que é o seguinte, o motor 2 tempos, os anéis, ele tem uma travinha, tanto aqui no anel superior quanto no anel inferior. Elas são contrapostas para que não perca a compressão. E por que existem essas travas? Justamente pelo fato de no cilindro haver essas galerias de transferência. Então o anel ele não pode rodar, porque se ele roda e de repente essa abertura cai, coincide com uma abertura daquela do cilindro, ele quebra. Na hora que ele vai subir, ele enrosca e quebra o anel. Por isso que os motores 2 tempos têm essa trava aí, para justamente o anel ficar na posição. Então agora a gente vai fazer a acoplagem do cilindro, lembrando que a gente está usando um olhinho de montagem. E esse cilindro do 380, isso aqui é um MS 380. O que acontece? O MS 380 e o MS 381, eles foram feitos em cima da plataforma do antigo 038. Então se a gente pegar os três, o código inicial da lista de peças, todos eles começam com 1119. Então que nem o cilindro, nesse caso aqui, 1119 020 1204. Esse cilindro, ele é do 381. Aqui o magneto 1119, o escapamento 1119. Então nos três, no 038, no 380 e no 381, o código inicial é 1119. Porém, cada modelo sofreu pequenas modificações, que nem no 038, a tampa do tanque era aquela tampa antiga, de rosca, aquela tampa preta. No 380 e no 381 já mudaram para essa tampa mais moderna aqui. No cilindro do 380 e do 038 não existe essa saída aqui para a válvula de alívio. Aqui a gente colocou um parafuso tampando, isolando ela, mas no 381 vai uma válvula de alívio aqui para a partida ficar mais macia. Então já no 038 e no 380 não tem isso aqui. Porém, o que muda é só isso. O restante, tanto o diâmetro do pistão quanto o cilindro, é o mesmo. Então como o nosso fornecedor ele não tinha
o cilindro do 380, a gente está montando o do 381. A gente isolou a saída da válvula. E a diferença também é que na tampa superior do 381 tem um buraco aqui que é para saída da válvula. Aqui, como é o 380, ele não tem. Então essa tampa vai cobrir o parafuso. Do mais, é o mesmo cilindro. Agora a gente vai prosseguir com a montagem. A gente já posicionou então a junta do cilindro. Já lubrificamos o pistãozinho com a linha de montagem. O cilindro também, a parte interna. E agora na montagem, tomar muito cuidado justamente com as travas dos anéis. Tem que guiar o anel direitinho para não correr o risco dele enroscar e quebrar. Então aqui a gente finalizou a montagem do cilindro. E agora vai iniciar a montagem dos periféricos. Magneto, escapamento, parte da embreagem, tambor. Então aqui, pelo magneto, esse magneto ele é chavetado, ou seja, tem uma chavetinha que vai aqui no virabrequim. A gente já posicionou ela aqui. E tem a cava aqui no magneto. Então essa cava tem que ser alinhada com a chaveta. Feita a instalação do magneto, agora desse lado de cá só falta a tampa de partida. A distância entre o ímã do magneto aqui e a bobina é de 0,3 a 0,5 milímetros. Então com uma lâmina de calibre de 0,3 a 0,5 é a distância que tem que ficar do ímã na bobina. Fixada a tampa de partida, já fizemos também a instalação do filtrinho de combustível lá dentro do tanque. E agora a gente vai partir para o lado da bomba de óleo e da embreagem. Montagem da embreagem é o seguinte: tem esse anelzinho de encosto que protege o retentor e a embreagem. Lembrando que o aperto aqui é ao contrário, ele é rosca ao contrário, então a gente aperta no sentido anti-horário. Agora a gente vai dar um aperto com a pneumática para ela ficar bem firme. Dando sequência, agora a gente tem que vir com o tambor da embreagem e as duas engrenagens que tocam a bomba de óleo, o sem fim e a engrenagem que vai no tambor. Que a gente já posicionou um rolamento de agulhas, ele vem no eixo, e o tambor veste em cima do rolamento. Agora a gente vem com a engrenagem do sem fim, ela é encaixada direto aqui na bomba de óleo. A gente vai girando ela, já está tocando a bomba. E a engrenagem estrela. É muito comum às vezes nesse tipo de motosserra aqui faltar lubrificação ou na corrente ou a embreagem patinando demais, aquecendo demais, derreter essas engrenagens aqui. Ela derrete, aí a bomba não roda, não lubrifica o sabre e a corrente. Depois de posicionar as duas engrenagens, a gente vem com a tampa e agora a gente vem com o sistema de transmissão. Então a gente vem com essa arruela aqui que faz a proteção. Depois a gente vem com essa trava elástica. Fixada a trava inferior, a gente vem com um pinhãozinho. Esse aqui é um 3/8 por 7 dentes. A arruelinha de proteção. E finaliza com a outra trava. E tá montado o conjunto de transmissão, tambor, rolete. Aqui na lateral vem também essa chapinha de proteção, onde corre a corrente aqui. E aqui é por onde lubrifica a corrente e o sabre. Por esse orifício aqui sai o óleo que a bomba puxa. E aqui, essa bolinha prateada aqui é o respiro. Aqui tem uma esfera dentro com uma mola. Conforme a bomba vai puxando o óleo e jogando aqui para fora, essa molinha cria esse vácuo lá dentro do tanque e ela permite a entrada de ar para o óleo sair. Então, se às vezes não tiver lubrificando,
tira essa chapinha de proteção aqui, é um parafusinho que prende ela, e dá uma olhada que se isso aqui tiver entupido tanto aqui quanto aqui, aí não lubrifica a corrente. Finalizando essa parte aqui então, a gente já colocou a chapa de proteção, e aqui a gente tem o esticador da corrente. Conforme a gente gira aqui esse parafusinho, esse pino ele avança ou vem para trás, fazendo esticar ou diminuir a pressão na corrente. Praticamente tudo montado. A gente finalizou aqui com esse anelzinho metálico que vai na boca do coletor aqui. Qual é a função dele? Ele não deixa, pelo coletor ser de borracha, a hora que cria o vácuo, ele murchar. Então ele que estrutura a boca do coletor aqui para evitar que ele murche. E aqui, essa arruela que vai em volta é uma arruela de encosto. Ela que delimita onde que o carburador encosta. Agora, para finalizar, a gente vai fazer a limpeza e regulagem do carburador. Se você gostou dos vídeos, dá um joinha, se inscreva no canal e até a próxima.